interfere na nossa existência? Ideias. Como o pecado interfere na nossa existência? Eu não estou falando apenas da sua relação com Deus. Isso a gente já sabe. Isaías 59 diz que os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Romanos 3:3, todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Mas eu queria saber, qual é a consequência? O que o pecado traz de consequência prática na nossa existência? Vamos lá. Ideias. Evolução. Evolução de quê? Consequências mais claras. Como é? Eu considero assim, o pecado, porque eu tenho pecado e eu quero sair dele, quero evoluir, ele está impedido. O pecado nos impede de progredir. Sim. Em que área? Depende do que tiver pecado. Depende de onde tiver pecado. Dê um exemplo. Vamos lá, gente. Então, o que é que o pecado interfere na nossa existência? Não briguem, não briguem. Orgulho, relações rompidas, o que mais? Distorção. Me dê um exemplo de distorção da verdade. Tentem ser práticos, tá? O que é uma distorção da verdade na prática? Me diga uma distorção da verdade que você entende que é uma distorção da verdade. O que mais? A morte, egocentrismo, né? O que mais? A minha vontade não é de Deus. E como é que isso se revela? Está muito bonito ainda os nomes. Eu queria uma coisa mais prática na nossa existência. Identidade. Como é isso? Identidade significa o quê? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Brasileiro tem mania de dar resposta teórica para pergunta prática. Ó, distanciamento, eu concordo, absolutamente correto. Mas me explica o que é isso? Na prática, nós precisamos aprender a dimensionar na prática uma pergunta prática. A pergunta prática é: quais são as consequências, como o pecado interfere? Aí, se é distanciamento, eu tenho que dar um exemplo de distanciamento. Se é uma distorção da verdade, isso é teórico. Eu quero uma prática. Vou dar um exemplo de distorção da verdade. O homem que se relaciona sexualmente com outro homem. Isso é uma distorção da verdade. A mãe que abandona o filho. Distorção da verdade. O homem que mata o outro homem numa disputa de poder. Isso é uma distorção da verdade. O homem que rouba do outro. Distorção da verdade. O homem que cria religiões, ídolos. Distorção da verdade. Vocês estão me entendendo? Outra coisa, depressão prática, suicídio, a pessoa que se mata. Não é o pecado dela, não é o suicídio, entende, gente? Eu não posso desprezar uma pessoa com sentimento suicida como se ela estivesse cometendo um pecado em si mesma. Não, é a presença do pecado que interfere na existência, na maneira da gente cultivar a existência. Ela, num hospital, é um agente de restauração. Ela e os demais colegas dela, inclusive os colegas que não são crentes, estão lá revelando o cuidado de Deus e a possibilidade de cura. Uma ambulância ecoando no meio da cidade é como se fosse uma analogia que a gente pode fazer. Ali é um grito dizendo: a restauração, a esperança está chegando. Um ferido precisa de restauração. Aquele homem caído num acidente de moto, gente, é uma interferência do pecado na existência. Vocês estão me entendendo? Uma criança perdida em sua identidade, no sentido de não perceber o quanto ela é amada, querida. Crianças órfãos. A fome, a miséria, a pobreza, a injustiça. Isso são interferências do pecado na nossa existência. Ficou claro? Então eu preciso entender o que significa isso. Eu preciso entender que a visão cultural, ou ela é sem Deus, ou ela é com Deus. Se eu misturar, eu estou sem Deus. A minha cosmovisão está mais para lá. Você, como é meu esperando, amiga? Clara, né? Lara. A Lara, a gente estava conversando aqui, assim que terminou o primeiro bloco da aula, e ela falou assim que ela ficou um pouco bugada na aula dela sobre a verdade ser relativa, né, Lara? Porque a maioria dos professores de psicologia dela estava apresentando essa ideia para ela. E ela ficou um pouco confusa. E eu falei assim para Lara: Lara, você ficou confusa porque a sua cultura já é relativista.
A nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, ela já está comprometida com o pecado. E por isso eu quero fazer essa conexão. A nossa cosmovisão cristã, ela precisa entender o mundo caído e fazer uma missão a partir da cosmovisão bíblica. Nós precisamos nos relacionar com o mundo a partir da cosmovisão bíblica, do entendimento bíblico, porque o mundo está se relacionando com tudo na cosmovisão sem Deus, separados e carentes da glória de Deus. Ficou claro? Ótimo. E o que é cosmovisão? Vamos ler? Será que vocês vão conseguir ler direitinho agora? Eu quero que vocês leiam bem bonito, viu, gente? Tá bom? Não me decepcionem. Tá legal? Vamos lá. Vou contar até 3, hein? Estão prontos já? Todo mundo acordado? Alguém não enxerga? Tudo bem, né? Então vamos lá. Gente, por favor, combine a leitura. Menina, que risada é essa? Ela foi má agora com essa risada. Vamos lá. 1, 2, 3. Em essência, é o conjunto de pressuposições, hipóteses, verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, desejamos, consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a formação básica do nosso mundo. Vamos traduzir? Por favor. É o seguinte, olha, em essência, cosmovisão é um conjunto de hipóteses, ideias, valores que orientam a nossa prática. Ah, meu amigo, depois de uma aula dessa, todo mundo vai precisar de uma conexão melhor mesmo, viu? Que dá umas bugadas aí, né? Vamos lá. Em essência, resumindo a cosmovisão, é o conjunto de ideias, valores, tá? Pressupostos que orientam o nosso comportamento. Quando você diz assim, ó, a verdade pode ser relativa, você está falando a partir de um pressuposto que pode ser consciente ou inconsciente. Exemplo. Existe alguma coisa que pode ser pecado no Pernambuco e não ser pecado na África? Quem mais? Quem acha que sim, levanta a mão. Vamos fazer um censo. Vou repetir a pergunta. Alguma coisa pode ser pecado aqui no Pernambuco e não ser pecado na África, por exemplo? Quem acha que sim, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Se depende é porque pode. 6, 7. Ótimo. Depende da cultura do. Se depende é porque pode. Então peraí, agora Não, peraí, isso aí. Eu estou só confirmando que. Peraí, vamos lá. Segura aí, eu estou refletindo. Isso aí. Tá errado isso aí. Deu treta aí, né? Ótimo. Fala. Em relação a leis. Mas aí não é pecado, é proibido. Tá sério. Então eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz. Vocês viram a pergunta que eu acabei de fazer? Umas 8 pessoas levantaram a mão e disseram assim, eu não quero jogar pressão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para trazer paz, luz. Olha só. E essa pergunta aqui? O pecado é relativo ou universal? Quem define o que é pecado? É a lei? Dos homens? Deveria ser dos homens? Olha, esse meu sinal aqui é mais cristão do que a fala dela aí. Vamos lá, vamos lá.
Gente, olha só. Não, os muçulmanos podem casar com 10 mulheres? Pode? Não. A lei não permite. A cultura deles. Deixa de ser pecado? Não. A cultura deles, o costume. Agora, vê só o que eu quero fazer com vocês aqui. Por que eu fiz esse conjunto de perguntas? Porque essa resposta que a gente dá, gente, eu quero ser honesto com vocês. Crença, Paulo. Isso vocês falaram baseado nos valores de vocês. Porque a nossa cultura é relativista. Isso não é maldade necessariamente, aquela maldade objetiva, mas é a sementinha da carne que milita contra o espírito. E confunde inclusive a nossa mente. Porque, como é que eu responderia a sua pergunta concordando com você? Em qualquer lugar em que você quebre um princípio bíblico claramente estabelecido, é pecado. Independente de cultura. Independente de cultura. Independente do povo, da região. Se o princípio bíblico está dado, não é a cultura que vai definir se é pecado ou não. Não é o conjunto de leis locais. Exemplo. Se uma lei disser que você não pode cultuar a Deus, desrespeitar essa lei é pecado? É o paradoxo do pecado, né? Né? Pastor, eu já vi crentes justificando a cultura dos índios de matar crianças quando nasce gêmeo. É porque o crente, coitado. Oxi, irmã, tenha misericórdia dele, evangelize ele e os índios. Oxi, irmã. Olha, lembra do filho pródigo? Esse ainda está comendo as bolotas do porco ainda. Aí vai devagarzinho, sabe? Jesus tem misericórdia. Jesus é paciente, eu é que não sou, entendeu? Mas Jesus é paciente com esses caras. Eu tenho um amigo que eu amo de paixão. Missionário comigo, foi para a África comigo, bem mais novo que eu, garotão, mas a cosmovisão dele, ele é artista, e a cosmovisão dele hoje está bem comprometida. E ele estava dizendo esses dias, eu ri demais da cara dele, porque eu sou desse jeito, às vezes eu não me controlo não, sabe? Aí ele disse assim, Brunos, nós precisamos voltar e redimir a cultura dos índios. Vamos evangelizar os índios e deixar eles, fazer com que eles andem pelados novamente. Eu ri da cara dele. Ele nem imagina que o índio gosta de andar vestido porque protege melhor. Que o índio que não anda vestido é porque ele não tinha um entendimento prático e o recurso material necessário para andar vestido, só isso. Entendeu? Às vezes a gente não sabe dessas coisas porque a gente, na verdade, é porque a gente está comprometido na nossa maneira de chegar. Isso é muito sério. Por que vocês acham que as nossas músicas, o maior problema de igreja, o mais bíblico que a igreja seja, são as músicas? Porque a música comunica muita coisa, sem perceber. Porque nós somos, a igreja brasileira é uma igreja humanista. Não é a Rio especificamente, é a igreja. E se a Rio está na igreja brasileira, a Rio também tem aspectos humanistas. É duro dizer isso? É. Mas os aspectos não são experimentados pela doutrina da igreja, mas pelo comportamento cultural da igreja. Quando eu digo da igreja, eu não estou falando da Rio, eu estou falando das igrejas. São feitas pelo homem. São feitas pelo homem. E algumas delas, elas vão comunicar nossa preocupação com o espírito humano, que ela é positiva. Eu posso ser humanista e ainda ser bíblico. Com o humanismo que é guiado pela doutrina bíblica. Em que sentido? Ora, quando Deus diz que o homem é a coroa da criação, eu preciso elevar o homem a um patamar diferente dos demais animais. Amém. Quando um ser humano crente cuida de um cachorro, como se estivesse cuidando de um filho, isso é humanismo. Isso é, ele está invertendo polaridades. Eu não sei se isso é pecado. Eu não teria coragem, assim, eu não tenho propriedade, maturidade, nem condição de dizer, isso é um pecado. Mas é no mínimo culturalmente equivocado. De acordo com o princípio bíblico. No sentido de você, tem gente, e claro que não é qualquer caso. A minha esposa ama cachorro. Meus filhos amam animais. Né? Mas para mim, cachorro é cachorro, gente é gente. Eu boto o nome de cachorro, eu boto o nome de. Eu tenho dificuldade de botar nome de gente em cachorro. Mas tem gente que coloca. Tem gente que nome o cachorro Pedro. Se você dá alimento para o cachorro e não dá para quem está com fome do lado. Não entendi. Você gasta um absurdo com o cachorro Sim. e tem uma pessoa precisando Sim, daquela água. isso é complexo.
Isso é muito complexo. Isso é um problema cultural. Olha só, é um bom dilema esse. Vou dar um exemplo claro. Você tem um animal, você tem apego afetivo pelo seu animal. E está justo. Isso não é errado. Mas você vai passando com o seu cachorro que precisa de ir no médico, no veterinário. E no caminho você encontra um homem acidentado, machucado. Ambos estão correndo risco. Quem você atende? Vocês acham que algumas pessoas iam ter dúvidas? Sim. Algumas pessoas teriam dúvidas. As pessoas têm até explicação para isso. Eu ouvi muita gente dizendo que os animais são melhores que pessoas. Sim. E também, frequentemente, eu tenho que discernir, porque os meus alunos trazem os filhos, dizem que eu tenho um filho, você tem um filho, aí mostra a foto de um animal. Pronto. Isso é super complicado. Chamar um cachorro de filho nesse sentido, Na apresentação ele já diz, muito complicado. eu sou mãe de pedra. Porque na filosofia, na antropologia, a gente tem um campo de estudo que a gente observa esse fenômeno. Né? E a gente chama de novos padrões de família. Então, se eu tenho um novo padrão de família, não é o clássico, não é o que está na Bíblia. Se não é o que está na Bíblia, está fora da cosmovisão cristã. Então, se eu chamo um cachorro de filho nesse sentido, e eu tenho apego semelhante, culturalmente falando, ainda que eu negue, é complicado. Eu acho que isso é cosmovisão humanista. É um assunto polêmico, a gente gastaria muito tempo com isso. Eu vou passar adiante. Você pode até chamar Sim. o cachorro de filho, mas O melhor amigo do homem não é o cachorro, não. Tem cachorro que morre no homem. Né? E ele não faz as pazes depois. Ele não pede desculpa. Alguém chamou? Não, Hã? Coelho? Coelho? Tem gente criando coelho assim, tá? É? Legal. Olha só. Por que isso acontece com as dúvidas de vocês? Olha aqui o que eu coloquei agora, tá? O que é mais uma vez reforçando o intrincamento entre a teologia da missão e a necessidade de perceber a sua cosmovisão, tá? Meu esforço a partir de agora é para que você não misture esses elementos. A cosmovisão bíblica, ela precisa combater a cosmovisão antibíblica. E a cosmovisão bíblica, ela já pressupõe elementos que a cosmovisão antibíblica acha importante. Por exemplo, a cosmovisão bíblica ela é a favor das manifestações artísticas. Ela não é contrária. Toda manifestação artística, ela pode ser, ela deve ser um elemento de restauração. Tá? As pinturas de Da Vinci nem precisava ser crente, mas pintar bem daquele jeito, é uma dádiva divina. Projetos arquitetônicos maravilhosos, pode ter sido de um ateu. Aquilo ali é um elemento da imagem e semelhança de Deus nos homens. o avião. O avião, Funcionou. pois é, E né? Não importa. O que vai importar aí nesse momento é que Deus age em elementos culturais que o homem acha que são dele, mas Deus sabe que pertence ao reino dos céus. É o homem sem Deus que não percebe isso. Nós somos os homens com Deus, proclamando para os homens sem Deus que todos os elementos positivos da cultura devem ser resgatados à cosmovisão cristã. Ou pela cosmovisão cristã, a redenção, a pintura, a dança, a música. Irmão, você pegar as músicas bonitas, as poesias bonitas, o lirismo, a habilidade de contar histórias, tudo isso é beleza divina. O homem sem Deus escreve sem Deus. E aí prejudica a cosmovisão dele, né? Porque ele está escrevendo a partir de uma cosmovisão prejudicada. A igreja ela passou tanto tempo demonizando as artes, assim, e hoje a gente pode perceber que não foi o inimigo que criou as artes, porque o inimigo não tem capacidade de criar absolutamente nada, mas ele apenas distorceu a criação de Deus, fazendo com que as artes, a igreja demonizou todas as artes que hoje praticamente eu acho que ainda é pior. Você analisou muito bem, mas eu acho que ainda é pior. A igreja parou de fazer arte. Se ela parar de produzir arte, o ser humano, que ainda é a imagem e semelhança de Deus, mesmo caído, ele vai continuar produzindo arte segundo a cosmovisão dele, sem Deus. Gente, é só vocês pararem para pensar, os maiores movimentos artísticos clássicos nasceram dentro da igreja. Né? Da Idade Moderna para cá. Por exemplo, o Barroco. Um dos maiores pintores do mundo, Rembrandt.
cristão. Pinta a cosmovisão cristã em vários dos quadros dele. Vocês sabem que Van Gogh, ele tinha tentado inclusive ser pastor? Van Gogh. O pai dele era pastor inteiro. Vocês precisam entender que Deus está presente agindo. Lá no Éden, Deus deu um mandato que a gente chama de cultural, criativo, cultivador. Deus é o criador, mas ele plantou uma semente de criatividade no ser humano. A inteligência para conseguir Claro. os dois. A inteligência, a engenharia, a capacidade de conectar elementos. Só que isso é prejudicado com a queda. A missão é o conjunto das ações de Deus e de seu povo, através de sua igreja. Olha só que expressão interessante, olha. Contra o que, gente? O conflito gerado pela distância entre o homem e o relacionamento com ele, com Deus. A ideia é a seguinte, deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Eu quero dizer que a nossa missão com Deus é pegar aquilo que está em conflito na humanidade caída e apontar a resposta para esse conflito. Esse conflito ali acontece nas esferas éticas e moral. O que é